Olá, amigos. Que a paz de Jesus esteja conosco. Meu nome é Nira Cepeda. Bem-vindos ao canal do YouTube da Casa de Amor. Dando continuidade ao nosso ciclo de palestra do atendimento fraterno, hoje a nossa conversa será sobre a parábola do bom samaritano, inserida no capítulo 15 do Evangelho Espírita, Fora da caridade não há salvação. Para iniciarmos a nossa conversa, vamos fazer uma reflexão a respeito da carta de Paulo aos Coríntios, que essa carta ela tem muito a ver com o nosso tema de hoje, porque fala da caridade. E a carta de Paulo começa assim: ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa e o símbolo que tinha. Ainda quando tivesse o dom da profecia, que penetrasse todos os mistérios e tivesse perfeita ciência de todas as coisas, ainda quando tivesse toda a fé possível, até ao ponto de transportar montanhas, se não tivesse a caridade, nada seria. E quando houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregue o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é branda, é benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não cuida de seus interesses. Não se agarra, nem se azeda com coisa alguma. Não suspeita mal, não se rejubila com a injustiça. Não se rejubila, mas se rejubila com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera e tudo sofre. Agora, estas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas dentre elas a mais importante é a caridade. Então, essa carta de Paulo nos leva à reflexão de como devemos pautar a nossa encarnação. Qual o foco que nós devemos dar para o aprendizado e qual o desenvolvimento que a gente tem que fazer das nossas atitudes, tomando justamente como base a caridade. E foi justamente baseado nesse tema que uma certa passagem do Evangelho, quando Jesus foi questionado pelo doutor da lei sobre o que necessitaria ele para ter a vida eterna. E aí então Jesus usou do recurso muito utilizado por ele à época, que eram justamente as parábolas, para ensinar e responder a esse doutor da lei. E aí ele contou justamente a parábola do bom samaritano, que é uma das mais divulgadas no Evangelho por tratar justamente do pilar do cristianismo deixado por Jesus, que é a caridade. E mais tarde veio ser reforçado pela codificação espírita, por Allan Kardec. Então, encontramos no Evangelho, segundo o Espiritismo, a resposta de Jesus, quando ele disse: levantando-se, disse Jesus ao doutor da lei que para possuir a vida eterna, nós precisamos ser caridosos. Então Jesus respondeu assim: o que está escrito na lei? O que lês nela? E aí o doutor da lei respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e com todo o teu espírito, e ao próximo como a si mesmo. Então Jesus lhe respondeu: faze isso e terás a vida eterna. Mas o homem, o doutor da lei, ainda querendo instigar Jesus, perguntou: mas Senhor, e quem é o meu próximo? Aí Jesus, tomando a palavra, contou a parábola do bom samaritano. E contou assim: um homem que descia de Jerusalém a Jericó caiu no poder dos ladrões e por ele foi despojado de todas as suas vestes, de todos os seus pertences, e lhe cobriram de ferimentos. E foi deixado quase semi-morto à beira do caminho. Acontece que em seguida veio um sacerdote pelo caminho, vendo aquele homem, olhou e seguiu o seu caminho.
E logo em seguida veio um levita, que de igual maneira viu o homem caído na estrada, cheio de ferimentos, e igualmente ao sacerdote seguiu o seu caminho. Mas, pelo mesmo caminho, veio um outro homem, um samaritano, que viajava por ali, e quando viu o homem, ele foi tocado de compaixão e sentiu o desejo de ajudar. Se aproximou e cuidou daquele homem. Fez-lhe os primeiros socorros, passou-lhe óleo, untou de óleo para as suas feridas, deu-lhe um pouco de vinho e, como o homem estava muito mal, colocou no seu cavalo e levou a uma hospedaria. Lá chegando, pediu para o dono da hospedaria cuidar dele, que quando ele retornasse, o que ele tivesse gasto, ele seria indenizado. E assim foi. Aí Jesus lhe perguntou ao doutor da lei: qual desses te parece ter sido o próximo daquele que estava caído, daquele que estava necessitado? Aí o doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia com ele. Então Jesus lhe disse: então é assim, vai, faze o mesmo e serás salvo. Então, o que concluímos com isso? Que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Todos os ensinamentos de Jesus, ele aponta para essas duas virtudes como sendo as que conduzem à felicidade verdadeira. Se nós não tivermos caridade para com o nosso próximo e essa caridade ela não for feita de maneira humilde, com compaixão, ela não nos valerá de nada, porque ela será apenas fruto do nosso orgulho, da nossa vaidade. Aquela nossa postura de querer mostrar para o mundo que sim, nós somos bons, que sim, nós somos caridosos, quando o nosso coração fala diferente. Então, a verdadeira caridade mostrada por Jesus nesse episódio da parábola do bom samaritano é justamente quando você faz, sim, a caridade, mas tocado pela compaixão, pelo verdadeiro amor pelo próximo. E tudo que a gente faz ao próximo é a Deus que estamos fazendo. Também isso foi colocado por Jesus, que justamente colocou que praticar a caridade é um dever do homem e que encerra a máxima no Evangelho: fora da caridade não há salvação. E notem que quando Jesus disse fora da caridade não há salvação, ele não se reportou a nenhuma religião. Ele não falou que fora da religião não há salvação. Não importa a religião. Importa é o que você pratica, importa é você amar ao próximo, importa a caridade verdadeira, independentemente da religião. E qual seria a interpretação moderna da parábola do bom samaritano? Bom, aí nós podemos fazer várias considerações, Jesus disse que aqueles que estarão com Deus a seu lado serão aqueles que, quando ele teve fome, deram de comer, que quando ele teve sede, foi-lhe dado de beber, que quando ele precisou de abrigo, ele foi abrigado, que quando ele precisou se vestir, ele foi vestido, que quando ele estava doente, ele foi visitado, e quando ele estava preso, eles foram vê-lo. O que Jesus queria dizer com isso? Que aquele que ajudar o próximo, esse será o merecedor de estar com ele junto ao Pai. E então, passado muitos anos, muitos séculos, o que mudou? De lá para cá, da parábola do bom samaritano para os dias atuais, século XXI, o que mudou? Por acaso, mudou o conceito de caridade, nós deixamos de enxergar da mesma forma que Jesus queria que nós víssemos já naquela época? A expectativa de Jesus para com a nossa conduta de caridade mudou? Não mudou. Jesus continua querendo a mesma coisa, continua esperando de nós a mesma postura caridosa. Em todas as eras da humanidade, nos foi dada a oportunidade de sermos caridosos conforme Jesus nos ensinou.
Jesus mostra que a verdadeira caridade não é praticada, só é praticada quando nós nos compadecemos com os que sofrem, né? Quando realmente aquele sofrimento do nosso irmão, ele nos toca, ele nos faz sentir o desejo de ajudar, né? E todos os benefícios que o samaritano produziu ao ferido foram gestos de bondade, desencadeados justamente pela compaixão, porque se fosse diferente, não teria mérito, né? E ainda hoje nós estamos sobre efeitos de uma pandemia. Milhares de irmãos nossos precisam de ajuda e estamos tendo justamente a oportunidade de exercitar os ensinamentos de Jesus, praticando a compaixão. O que fazemos a respeito? O que estamos fazendo a respeito disso? Soubemos reconhecer o nosso próximo? Nós estamos sabendo reconhecer o nosso próximo? Qual é o comportamento que nós estamos tendo? Estamos nos comportando como o levita ou como o samaritano? Essa é uma reflexão que nós devemos fazer consultando a nossa consciência, porque como dito por Jesus, a caridade ela tem que ser tocada pela compaixão e não pelo orgulho e pela vaidade. Vivemos momentos em que nos permite um grande campo de trabalho na prática da caridade. Mas será que nós estamos aproveitando esse momento tão importante para exercitar os ensinamentos de Jesus? Será que lembramos no nosso dia a dia de olhar para o lado e perceber a necessidade do nosso próximo? Às vezes nós estamos tão preocupados, né, em viver nossas próprias experiências que esquecemos de olhar para o próximo, de olhar para o lado e ver que tem alguém que necessita de nós. É de suma importância que nós entendamos que só a caridade é o nosso meio de aprimoramento, que é o nosso meio de evolução, porque é o exercício maior do amor. Não foi por acaso que Allan Kardec, quando elegeu como lema do Espiritismo, fora da caridade não há salvação, porque não há condicionante, não há condicionante. Ou você aprende a praticar a caridade, ou você realmente não vai evoluir enquanto ser humano, enquanto ser eterno que precisa aprender a deixar o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Só quem combate essas mazelas é justamente a prática da caridade. E foi isso que Jesus quis ensinar nessa parábola. A prática da caridade nos torna mais humanos, nos aproxima de Deus. A caridade, ela pode ser praticada de muitas maneiras, né? Podemos dizer que ninguém é suficientemente pobre que não possa praticar a caridade, que não possa ajudar o próximo. Porque o que Deus espera de nós é que nós sejamos pelo menos amáveis com o nosso próximo, que essa já é uma forma de caridade. Quando nós temos uma palavra boa, quando nós apoiamos o nosso próximo, o nosso irmão, seja ele um amigo de trabalho, um irmão de sangue, um irmão de caminhada, seja ele quem for, quando nós temos pelo menos a empatia de ajudá-lo, de estar com ele nos seus momentos difíceis e ter sempre uma palavra boa, nós estamos praticando a caridade ensinada por Jesus, né? E devemos fazer isso sem julgar, ajudar sem julgar, sem procurar fazer juízo de valor sobre o que aquela pessoa está passando, se ela merece, se ela não merece. Não somos nós que temos que julgar isso. Não, nós temos apenas que fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é agir como o samaritano, ajudando o nosso próximo, dando apoio a ele, sem nem procurar saber quem ele é, mas o que ele está necessitando e o que aquilo vai aliviar a sua caminhada. Isso é um exercício diário que nós devemos fazer sempre, buscando no nosso dia a dia, olhar para além das nossas próprias necessidades, olhar para além das nossas atividades diárias, né? Mas buscando pelo menos uma coisinha durante o nosso dia que não seja só para nós, que seja também pensando no nosso próximo. Porque esse é o exercício que nós devemos fazer sempre. E é isso que vai nos tornar pessoas melhores, que vai nos fazer agir
como o samaritano. E aí nós estaremos de fato cumprindo o ensinamento de Jesus. Fora da caridade não há salvação. Era essa a nossa reflexão de hoje. Que a paz de Jesus esteja com todos. Visitem nosso canal do YouTube, inscrevam-se, assistam às nossas palestras, que o que nós queremos é divulgar os ensinamentos de Jesus e nessa divulgação nós também vamos aprendendo. Muito obrigada, que a paz de Jesus esteja com todos.